Minha esposa, Antônia, desapareceu no dia 9 de junho do ano passado. Ela deveria estar em casa cuidando das crianças enquanto eu estivesse no trabalho. Mas não foi isso que aconteceu. Devido a esse fato, comecei a cuidar do lugar onde morávamos e dos nossos filhos sem me preocupar com meu trabalho. Depois de ter recebido licença remunerada, quando a notícia do desaparecimento repentino da minha querida esposa chegou aos ouvidos do meu chefe. Antônia era amada por todos no bairro. Ela abriu uma creche ao lado de nossa casa, onde cobrava um valor simbólico para os pais que precisavam desse tipo de serviço. O baixo valor cobrado permitia até mesmo que as famílias de baixa renda conseguissem deixar seus filhos aos cuidados de terceiros. Ela também fazia festas e churrascos em nossa casa e convidava todos da vizinhança para participar sem se preocupar com nenhum custo. Antônia era tão amada que até o prefeito de nossa cidade compareceu ao seu funeral, mesmo que o caixão estivesse vazio. Conheci minha esposa pouco mais de 12 anos antes dela desaparecer. Nós nos tornamos namorados já no ensino médio, onde fortalecemos ainda mais nossos laços afetivos e compartilhamos momentos familiares juntos. Discutíamos de vez em quando, é claro, mas que casal não tem desentendimentos uma hora ou outra? Pedi Antônia em casamento há 4 anos. Tivemos uma memorável lua de mel, e depois de alguns meses nossos 2 filhos nasceram, sendo um menino e uma menina. Ao mais velho dei o nome de Jeremy, que hoje tem 7 anos, enquanto sua irmã tem 4. Muitas pessoas pareciam ter estendido ainda mais o tempo de luto por minha esposa, enquanto eu estava me ajustando bem à nova situação que, querendo ou não, deveria enfrentar de frente para mostrar confiança aos nossos filhos. No entanto, hoje, quando ela entrou em nosso jardim e ficou de frente de nossa porta, enquanto escondia as mãos atrás das costas, me fez perder toda a calma que havia construído. Eu não podia acreditar. Cheguei ao ponto de achar que estava vendo um fantasma. Ela ainda estava usando as mesmas roupas da última vez que eu a vi viva, e ela parecia normal. Não havia sangue, nem cortes, nem nada. Seus membros estavam todos presos em seus devidos lugares e ela parecia humana. Eu sabia que isso não podia ser real. Afinal, lembro-me vividamente de que cortei seus membros enquanto Antônia gritava e implorava por misericórdia. Me recordo de colocar o que restava dela em um saco cheio de pedras e jogá-lo no lago da cidade. Naquele dia, me certifiquei de que ninguém me visse e fiz questão de não contar a ninguém sobre o ocorrido. No entanto, lá estava ela, de pé na nossa varanda, olhando diretamente para a câmera da campainha e sorrindo. Tenho que admitir que eu estava com medo. Não pelas crianças, não por mim, mas pelo que era essa coisa. Fiquei ainda mais assustado quando meu filho viu a mãe pela janela e abriu a porta para que ela entrasse. Enquanto isso, tranquei a porta do que antes foi nosso quarto de casal e rapidamente montei uma barricada improvisada na porta antes de pegar minha arma no cofre da escrivaninha. Esqueça as crianças, pensei comigo mesmo. Nunca as amei de verdade. Olhei para o monitor que exibia imagens da câmera do lado de fora e tive a confirmação de que Antônia realmente não estava mais lá. Ouvi as crianças conversando com ela lá embaixo, mas não conseguia entender ao certo o que diziam. Não que isso importasse, porque em questão de segundos ouvi gritos que se tornaram contínuos para depois serem preenchidos por um silêncio repentino. Senti meu corpo inteiro vibrar
com os gritos de terror e dor das crianças, que não tinham sequer um pingo de culpa em tudo o que estava acontecendo. Um segundo depois, quando nem mesmo o aparelho do ar-condicionado ou o piso que costumava ranger emitia um barulho, escutei sons do que claramente se tratavam de passos pesados nas escadas que levavam ao nosso quarto. Eu conhecia aquele som. Os passos subiam lentamente os degraus da escada, como se a intenção principal de quem subia fosse exatamente de me manter em pânico. Essa coisa não era minha esposa. Para dizer a verdade, eu nunca tive uma esposa, nem sequer um filho. Depois de passar dias seguidos coletando informações importantes e com todas as evidências alinhadas, percebi que Antônia estava me traindo com o meu melhor amigo. Eu sou estéril, portanto, como você já deve imaginar, jamais poderei ter filhos. Antônia contratou 2 pessoas para cuidar da creche, enquanto ela e Mateus se divertiam juntos, e eu passava a maior parte do meu tempo priorizando o trabalho. Foi por isso que um dia vi o carro de Mateus na minha garagem. Liguei para Antônia, perguntando o que estava fazendo naquele mesmo dia, e ela parecia completamente exausta e sem paciência alguma para me dar qualquer satisfação. Nunca arrumei problema com Antônia por esse motivo. Me mostrei ser completamente compreensivo. Afinal, passava a maior parte do meu dia dando atenção exclusiva ao trabalho. Mas certo dia, acabei por envenenar a bebida dela enquanto as crianças dormiam. A levei para uma cabana abandonada nos arredores da pequena cidade em que morávamos e fiz minha ação o mais rápido que conseguia. Assim que terminei, levei todas as evidências para um lago e as joguei na água. Em seguida, passei alguns segundos olhando aquela cena, certificando-me de que todos os sacos afundariam e nenhum curioso de primeira viagem descobrisse o que eu tinha feito. Algumas pessoas da vizinhança suspeitavam de que eu havia feito algo de errado para causar a fuga repentina de Antônia, e de fato não estavam erradas, porque eu era a causa de seu desaparecimento, mas não havia nenhuma evidência de qualquer irregularidade da minha parte. Eles não tinham nada que pudesse provar a minha autoria, nem mesmo meus sogros suspeitavam de nada, e me diziam repetidamente que lamentavam pela perda em seu funeral. Mantive contato com eles por um tempo antes de ambos morrerem enquanto dormiam, com uma semana de diferença. E não, eu não tive nada a ver com essa tragédia. Ambos eram boas pessoas. Na verdade, as únicas boas envolvidas nessa história. Eu revivi todas as memórias juntos na minha cabeça. Nosso primeiro encontro, nosso primeiro beijo, até nosso casamento. Tudo ia bem, nem queríamos filhos. Não sei por que ela fez isso. Por que ela me traiu dessa forma, especialmente com o meu melhor amigo? Ouvi batidas na porta e senti a casa inteira tremendo. Eu sabia que não tinha tempo e tinha que agir rápido. Mas o que eu poderia fazer? Pensei em chamar a polícia, mas eles acreditariam em mim se eu contasse que minha esposa voltou dos mortos e está tentando me matar? Eu poderia tentar atirar assim que Antônia passasse pela porta, mas se cortá-la em vários pedaços e jogá-la no lago não foi suficiente para matá-la, a atingir com várias balas certamente não ajudaria. Eu poderia lutar, derrubá-la e então sair correndo pela porta, mas a casa inteira parecia ter se tornado uma grande armadilha. Mesmo tentando manter a calma, eu não poderia sair dessa situação tão facilmente. E algo me fez acreditar que mesmo que minha fuga fosse bem sucedida, seja lá o que estivesse subindo as escadas, me encontraria novamente. Eu poderia pular pela janela do meu pequeno escritório e correr para o carro, mas não seria muito suspeito se eu estivesse de pijama dirigindo para fora do estado enquanto minha casa tinha 2 crianças mortas dentro? Pensei na minha última opção. Não tinha chance de escapar sem arruinar toda a minha reputação
ou ser morto. Em algum momento, a verdade aparecerá. As pessoas vão descobrir o que realmente aconteceu com minha esposa. Então, por que não terminar o trabalho sozinho? No momento em que você está escutando isso, espero ter colocado uma bala no meu cérebro. Até a próxima. Obrigado.